Boa noite, bambinos! Vamos ter uma noite italiana, bem no jeitinho do Mandoca? Com vocês, pizza de liquidificador. Começamos colocando 2 ovos para cozinhar. Esse produto é bem legal, ó. Ele mostra como tá a gema do ovo, de acordo com a mudança de cor, duro, médio ou mole. Depois, é só untar com manteiga ou óleo e enfarinhar a forma que vocês vão utilizar para a pizza. Vocês vão ver que o legal de fazer essa pizza é que ela não suja quase nada. No mesmo lugar que a gente começa a fazer a massa, a gente serve. Depois de untar e enfarinhar bem a assadeira, vocês vão reservar, que nós vamos fazer a massa. Vai ser toda no liquidificador. Coloquem 1,5 xícara de leite integral em temperatura ambiente. E depois coloque um ovo. Lembrem-se de quebrar esse ovo em outro recipiente antes de colocar na massa. Se não estiver ruim, não vai estragar a sua receita. Também é importante sempre começar com os líquidos, assim a massa mistura melhor, tá? Coloquem 2 xícaras de farinha de trigo, não precisa estar peneirada. Acrescente 1 colher de chá de sal e 1 colher de chá de açúcar. Sim, açúcar. Ela deixa a massa com o sabor mais encorpado. Não se preocupe que não fica doce. Acrescentem 1 colher de sopa de manteiga ou margarina em pomada, ou seja, em temperatura ambiente. Depois disso, é só tampar o liquidificador e bater na maior velocidade que vocês tiverem. Se certifique de que toda a massa se misturou bem, tá? Então, tem que bater muito bem. Se por acaso você vê que grudou um pouco dos lados a farinha, vocês desligam e dão uma ajudinha ao liquidificador, tá? Puxando a farinha para que ela se misture com os ingredientes líquidos. Depois dessa ajudinha, vocês tampam e continuam batendo. Só pode parar quando toda a massa estiver bem uniforme. Ajude com a espátula quantas vezes for necessário. Depois que a massa já estiver uniforme, vocês colocam 1 colher de sopa de fermento em pó e depois batem rapidamente. Pode utilizar aquela tecla pulsar 2 vezes que estará bom. E depois é só despejar a massa naquela assadeira que vocês reservaram, untada e enfarinhada. Essa assadeira tem 35 centímetros. Ela dá mais ou menos de 8 a 10 fatias. É o tamanho de uma pizza grande. Depois de espalhar na assadeira bem a massa, vocês observam. Se ela ficar com algumas bolinhas, vocês dão algumas batidinhas em cima da mesa, que no instante essas bolhas saem. E coloca no forno. 10 minutos, forno alto, hein? Algumas receitas desse tipo de pizza pedem para colocar menos tempo, já que ela vai para o forno novamente. Mas como eu gosto que ela fique bem sequinha, então eu utilizo esse tempo e essa temperatura. Enquanto a massa da pizza está no forno, eu começo com toda a cobertura dela. A primeira coisa a fazer é cortar uma cebola média ou meia cebola grande em rodelas finas. Esse recheio que eu estou mostrando, ele é básico, ou seja, ele serve para muitos tipos de pizzas, precisando alterar uma coisa ou outra para modificar o sabor. Assim como a cebola, o tomate também é bem encontrado em quase todos os tipos de pizza. Por isso, além da cebola em rodelas finas, eu estou cortando um tomate.
Depois da cebola e do tomate cortados em rodelas, chegou a vez da calabresa. Isso porque eu escolhi fazer uma pizza de calabresa. Mas esse é o ingrediente que eu disse que vocês podem alterar para alterar todo o sabor da pizza. Podem colocar frango desfiado, carne moída, mussarela com manjericão. Aí fica ao gosto de vocês. Se vocês não têm costume de cozinhar, então lembre-se, calabresa você precisa tirar as duas partes e tirar totalmente a pele. E depois é só cortar em rodelas. Cortada em rodelas as calabresas, vocês vão pegar aquele ovo que vocês botaram para cozinhar no começo, que já deve estar frio, e descascar. E também vai cortá-lo em rodelas. O ovo é um ingrediente que também encontramos em vários tipos de pizzas, por isso eu coloquei ele aqui na nossa. Eu sempre estou tentando priorizar ingredientes que sejam fáceis de nós termos em casa, bem de jeitinho de mandoca, só para manter aquela vontade de comer uma coisa gostosa. Bem, depois de se passarem os 10 minutos, vocês vão pegar e colocar a cobertura. O molho de tomate também é algo que vocês vão colocar em todas as pizzas. Então, coloca e espalha bem por toda a massa que saiu do forno. Eu utilizei aproximadamente 1 xícara de molho de tomate. Outra vantagem de você deixar um pouco mais de tempo a massa no forno, os 10 minutos, é que, como ela vai estar toda assada, ela acaba não absorvendo o molho de tomate. Então, a massa vai ficar suculenta, mas não vai ficar molhada. A mussarela também é um ingrediente que não pode faltar. Então, após cobrir toda a pizza com molho de tomate, vocês vão também cobrir toda ela com a mussarela. Pode ser tanto fatiada quanto ralada. Aqui eu estou utilizando 300 gramas. O legal dessa receita é que ela é para você soltar a imaginação. Eu utilizei 300 gramas, tá? Mas se vocês quiserem colocar ainda mais queijo, pode colocar. Também depende do sabor que vocês estão fazendo, né? Se vocês preferirem de mussarela, então eu aconselho a botar 2 camadas, ao invés de 300, 600 gramas. Depois da mussarela, vocês começam a colocar o sabor escolhido. Nesse caso, a calabresa, né? Como eu já falei, esse é um prato para vocês soltarem bem a imaginação. Então arrumem do jeito que vocês acharem melhor. Mas é bem importante que vocês espalhem todos os ingredientes por toda a pizza. Caso vocês queiram fazer uma pizza doce, vocês vão utilizar a mesma massa e basta substituir. Ao invés do molho de tomate, vocês podem colocar prestígio, brigadeiro, surpresa de uva, doce de banana. Podem também colocar, depois de assada, açúcar e canela e levar para o forno, que aí vai caramelizar. Bom, aí soltem a imaginação. Depois da calabresa, eu vou colocando nos espaços vazios as rodelas de tomate. Lembre-se de colocar sempre nos espaços vazios, para que não fique um amontoado e vocês acabam perdendo o sabor de cada ingrediente na pizza. Da mesma maneira, eu coloco a cebola, só que ela vai em cima de outros ingredientes também, porque ela ajuda a aumentar o sabor, e o ovo cozido. Só que o ovo cozido não, eu coloco só nos espaços em que não tem outros ingredientes. Eu também acrescentei 1 xícara de milho verde. E pronto, finalizei a montagem da nossa pizza.
Depois de todos os ingredientes bem espalhados pela massa, eu coloco no forno alto, por 10 minutos, ou até que o queijo esteja bem derretido. Quando eu tirei a pizza, eu coloquei algumas azeitonas e olha que delícia! Pronto a nossa pizza, bem cozida, sem nem um pouquinho de gosto de farinha. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Me sigam também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Assim vocês vão poder participar das enquetes e escolher as próximas receitas. Temos vídeos novos todos os domingos e todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. Obrigada!